Ei Brasil! Meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo número 11 do livro Matemática, Ciência e Aplicações. Se você não tem o livro, abaixe ele na internet ou pega na escola que você estuda e eu vou deixar os links do livro debaixo do vídeo para você. Hoje nós vamos aprender o capítulo número 11, que vai da página 214 a 227. E o nome da aula é Trigonometria no Triângulo Retângulo, Geometria. Trigonometria significa medida dos ângulos do triângulo, no caso aqui que a gente vai estudar. Eu vou começar minha aula com uma frase. Passeios com declividade acima de 8,33% não serão rotas acessíveis. Isso foi um decreto lá em São Paulo, que está aí no seu livro. E o que significa isso? Eu vou pegar esse 8,33% e vou transformar, ó. 833 sobre 100. Eu vou deslocar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então vai ficar 0,0833. Se você perguntar qual é a tangente do ângulo que dá esse valor aqui, que é 8,33%, no livro, na página 272, tem uma tabela. Você vai identificar que é um ângulo de 5 graus, ou seja, uma rampa não pode ter mais do que 5 graus, tudo bem? Segundo esse decreto. E como que a gente vai começar essa aula antes de chegar naquela matéria de seno, cosseno e tangente? Nós vamos aprender a declividade. É o desnível a ser vencido, que é a linha vertical, sobre o comprimento da rampa, que é a linha horizontal. Então eu tenho aqui, por exemplo, um passeio. Ó. Aqui é o nível superior, aqui é o nível inferior. Essa linha horizontal é o que a gente chama de comprimento da rampa. E essa linha vertical é o que a gente chama de desnível a ser vencido, né? Que a cada momento que eu subo aqui, ó, se eu chegar aqui, eu venci esse tamanho. Se eu chegar aqui, eu venci esse tamanho. Então, a declividade é o desnível dividido pelo comprimento. Eu coloquei um D e um C aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Aí eu coloquei um triângulo aqui, retângulo, ó, que a gente vai estudar ele a aula toda, e coloquei aqui um M e um N. Olha para esse ângulo N aqui, ó. Quem está oposto a ele é o D, então cateto oposto. Quem está do lado dele é o cateto adjacente, então vai ser C sobre D. Agora olha para o ângulo N, quem está oposto a ele? Cateto oposto C. Quem está do lado dele, que é o cateto adjacente, o D, então isso é C sobre D. Nós vamos estudar daqui a pouco o que se chama tangente, tá? É a primeira razão trigonométrica. Para vencer um desnível de 80 centímetros, uma rampa com declividade 5% deverá ter qual comprimento? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 5% e é 5 dividido por 100. Isso vai ser igual a 80 centímetros dividido por x, que é o total. Então, vai ficar 1 sobre 20, que eu simplifiquei por 5 aqui, é igual a 80 sobre x, multiplico por zero, que é uma regra de 3, x vezes 1 é x, 20 vezes 80, 1.600 centímetros. Ou 5% equivale a 80 centímetros, 100% equivale a x. É a mesma coisa, vai dar 1.600 centímetros. Só que agora eu vou trazer para a matemática. Eu desenhei um triângulo aqui. Os 80 centímetros está aqui, porque ele falou que é o desnível e a gente viu que é a linha vertical. Automaticamente, esse tamanho eu encontrei ali através da regra de 3. Agora eu consigo descobrir esse ângulo. É só eu pegar o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí eu vou ter a tangente do ângulo. Esse ângulo aqui a gente chama ele de θ, mas não precisa se preocupar com esse nome agora. 80 dividido por 1.600 dá 0,05. Na hora que eu pesquisar no livro qual ângulo que dá 0,05, você vai descobrir que é 3 graus. Então significa que essa rampa aqui, ela vai ter 3 graus, tá vendo? A gente viu no quadro anterior que a rampa não pode passar de 5 graus. Então essa aqui, ela está dentro dos padrões. A gente aprendeu que a tangente é a declividade. Agora a gente vai aprender o que é o seno e o que é o cosseno. Seno é a razão do deslocamento vertical. Então, o seno do ângulo que está aqui vai ser o deslocamento vertical dividido pela rampa. O cosseno vai ser a razão do deslocamento horizontal, ou seja, o cosseno desse ângulo aqui vai ser o deslocamento horizontal que eu chamei de H dividido pela rampa. Então, eu vou transformar isso aqui na nossa matéria. Seno de alfa vai ser o cateto oposto, que dá na mesma, dividido pela hipotenusa. Quem está aqui chama hipotenusa. O seno do ângulo que está aqui, o alfa, vai ser o cateto que está do lado dele, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Aí eu coloquei um exemplo aqui, que esse triângulo é retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Aqui é B, que é C, que é o cateto, que eu chamei de 4 e de 3, e o A a gente não tem. Mas a gente calcular o teorema de Pitágoras aqui usando
o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos, nós vamos descobrir que o A vale 5. Então, vamos lá. O seno do valor do x, que dá na mesma que é o alfa, é o mesmo ângulo, tá? Eu estou só trocando para a gente começar a entender. Seno de x vai ser o cateto oposto pela hipotenusa, então vai ser 4 dividido por 5, 0,8. O cosseno do x vai ser o cateto que está do lado dele, que é o adjacente, pela hipotenusa. Então vai ser 3 sobre 5, que dá 0,6. Se você ir lá na tabela do seu livro, na página 272, e pesquisar qual ângulo que vai dar 0,8, vai ser o 37 graus aproximadamente. E como esse ângulo é o mesmo que está aqui, o cosseno de x dando 0,6 vai dar 37 graus. Aqui é 37, aqui tem que dar 53, porque a soma dos dois tem que dar 90. Com esse 90, a soma dos triângulos 180 em ângulo. Agora eu vou falar com vocês de ângulos notáveis. Existe uma tabela na matemática que ela é muito especial. É o 30, 45 e os 60 graus. Aí nós vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente. Olha o que eu fiz, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz em cima de cada um. Só que como a raiz de 1 é 1, eu não coloquei raiz nele, ó. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A tangente vai ser raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tenho que ver um exemplo com vocês. Imagina que eu tenho aqui um triângulo. Eu quero calcular a altura x e o comprimento y. Então, eu vou calcular o seno de 60, ó. É o cateto oposto pela hipotenusa, que está sendo 6. O seno de 60, na tabela aqui, ele vale raiz de 3 sobre 2. É igual a x sobre 6. Isso é uma regra de 3, eu multiplico cruzado. 2 vezes x é igual a 6 raiz de 3. Só que eu dividi o 6 por 2 aqui, ó. Aí ficou 3 raiz de 3, que dá 5,19 centímetros aproximadamente. O seno de 60 vai ser o cateto do lado adjacente pela hipotenusa. Y sobre 6. Só que o cosseno de 60, ele vale meio, ó. Então vai ser meio igual a y sobre 6. Eu posso cortar o 6 com 2, vai dar 3 aqui, 1 aqui. Y vezes 1 é y, 1 vezes 3 é 3 centímetros. 222, 1 ao 9, 223, 10 ao 19 e 226, 20, 22, 23, 24. Só fazendo exercício que você vai aprender, tá bom? Eu coloquei um exemplo aqui para a gente fechar esse quadro. Eu coloquei um triângulo retângulo aqui, né? Aqui tem um ângulo x e um ângulo y. Aqui é o cateto B e C e a hipotenusa. Como a soma dá 180, esses dois têm que dar 90, tá aqui, ó. A soma de dois ângulos dá 90 graus, eles são chamados de complementares. Eu posso passar o x para cá, y é igual a 90 menos x. Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui de novo o seno de x e o cosseno de x. O seno de x, olhando aqui, ó, é o cateto oposto pela hipotenusa, B sobre A. O cosseno de x é o cateto do lado sobre A, C sobre A. Ok. O seno de y é o cateto oposto pela hipotenusa, C sobre A. O cosseno de y é o do lado dele sobre A, B sobre A. O que eu quero que você observe? O seno de x é igual ao cosseno de y. Olha para você ver que interessante. O seno de y é igual ao cosseno de x. Agora, eu queria que você observasse o seguinte. No lugar desse y aqui, eu posso colocar 90 menos x. Então, o cosseno de x é igual ao seno de 90 menos x. Isso você vai aprender, tá? Para o Enem, por exemplo. O seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x. Eu posso igualar essas duas grandezas aqui, já que essas duas aqui também são iguais. Agora, vamos calcular a tangente de x e y. A tangente que a gente aprendeu que é a declividade, né? Que é o desnível pelo comprimento, vai ser B, cateto oposto pelo adjacente. Então, vai ser B sobre C. A tangente de y vai ser a desnível sobre o comprimento, né? Ou seja, o cateto oposto pelo adjacente. Vai ser C sobre B. Perceba que a tangente de x é o inverso da tangente de y. Eu posso escrever que tangente de x é 1 sobre tangente de y, porque elas são inversas, tá bom? Existem agora algumas relações fundamentais, eu vou só falar para a gente terminar a aula. Existe um que vocês vão aprender um dia que chama secante. É 1 sobre o cosseno de x. A cossecante é 1 sobre seno de x. A tangente eu posso escrever que é o seno como cosseno de x. E a cotangente é o cosseno sobre o seno, ou seja, é o inverso da tangente. Posso pensar elevado a 2 de x, mas cosseno elevado a 2 de x dá 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Eu acabo de terminar com vocês o capítulo número 11. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu,
Assista a aula novamente com o caderno do seu lado, anotando tudo, que na hora que você menos esperar você vai entender. No mais, eu só te agradeço e em breve eu vou trazer o penúltimo capítulo para a gente terminar o livro. Muito obrigado e até a próxima!